Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero desejar aqui um bom dia a todos e a quem nos assiste também através da TV Câmara, pessoal também a quem está aqui no plenário, pessoal do Sindicato dos Bancários. Fui bancário também, fui alguém que militou muito na causa como ex-funcionário, ex-bancário do Banco de Crédito Nacional. Em 3 meses de banco, já estava com megafone nas ruas, no tempo que as greves eram fortes aqui em Caxias do Sul, né? Não durei muito no banco justamente pelo meu espírito grevista, mas parabéns pela luta de vocês, pela luta de vocês, sindicatos bancários. Dá um bom dia aqui também para a Celeste Ipoleto, que é coordenadora do Lar da Velhice São Francisco de Assis. O Lar da Velhice São Francisco de Assis está numa luta muito grande para ter verbas, para ter apoios. Foi uma das entidades em que, em relação a 2016, para 2017, vai receber menos recursos, então tem que se virar nos 30 para conseguir esses recursos, e então tem que organizar chá, tem que organizar almoço, tem que organizar, como a maioria das entidades tem que fazer para poder sobreviver. Então, seja bem-vindo aqui. E o vereador Flávio Dias, que está aqui, vereador do PT, que foi vereador aqui, que eu tenho maior carinho, maior admiração, acompanho seu trabalho aqui, a sua causa, também seja bem-vindo e aos demais. Bom, primeiro eu quero falar sobre a questão dos conselhos. No mês de janeiro ainda, no início de mandato, eu sugeri para o governo do prefeito Daniel Guerra que a Casa da Cidadania, onde estão localizados ali vários conselhos importantes, incluindo o PROCON, são 2 salas na rua Visconde de Pelotas, próximo ali ao posto da Visate, que ela saísse dali urgentemente, porque é uma Casa da Cidadania que não tem acessibilidade, que tem dificuldades. O governo gasta em torno de R$14 mil no aluguel daquelas 2 salas, e o local não é um local adequado para conselhos importantes, como o Conselho do Idoso, como o Conselho da Pessoa com Deficiência, como o PROCON, enfim, são 2 salas em que não há o mínimo de condições, inclusive para fazer reuniões ali, é difícil, quando se reúnem pessoas ali, é difícil ter um auditório, não tem um local adequado, não é o local adequado. Exatamente, eu sugeri que saísse dali, que o governo achasse com urgência um outro local, não sei qual local, em que pudesse pagar menos aluguel e que pudesse dar mais condições de trabalho aos conselheiros desses conselhos e também ao próprio PROCON. Mas que fosse um lugar acessível, né? Acessível em termos de acessibilidade e acessível em termos de as pessoas poderem acessar esse local, um local central, e que não causasse transtorno para as pessoas em terem que se deslocar para procurar esses conselhos. Qual não é a minha surpresa que o governo do prefeito Daniel Guerra está, pelo menos a informação que chegou para a gente, tentando tirar alguns conselhos dali e colocar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na SEMA, num pavilhão atrás da Secretaria, que fica na Perimetral Norte. Olha, gente, os conselhos, como o Conselho de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, o Conselho Municipal da Comunidade Negra, o Conselho do Idoso, eles atendem centenas, dezenas de pessoas, têm um atendimento muito forte, as pessoas procuram muito esses conselhos. Imagine esses conselhos num pavilhão, sem janelas, na Perimetral Norte. Quem é que vai acessar esses lugares? Quer dizer, vai dificultar a vida. Alguém pode dizer, Alberto, está pedindo para sair de lá, o governo está trocando. Sim, mas não troca de um lugar ruim para um lugar péssimo. Troca de um lugar ruim para um lugar melhor, onde as pessoas possam ter acessibilidade e possam ter condições de frequentar esses conselhos. Olha só, o Conselho Municipal da Assistência Social, são atendidas 2.700 pessoas diretamente no ano ali. Mais de 10 ligações de entidades e pessoas físicas, um total de mais de 2.760 ligações por ano. Enfim, tem capacitações, tem reuniões. É a mesma coisa o CONDICA, que realiza 3.362 atendimentos por ano. São atendidos 31 programas, 24 entidades, e o CONDICA repassou o ano passado R$3.545.000, sendo que 1 milhão é do orçamento municipal, ou seja, 2 milhões foram viabilizados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sem contar o Conselho Municipal da Comunidade Negra, cuja titular ela tem que tirar dinheiro do bolso, pagar o combustível, enfim, o próprio celular. E muitas pessoas procuram também o Conselho do Idoso, que atende a 16 entidades sociais, que participam diretamente com titulares e suplentes. O governo tem participado pouco com as suas representações nos conselhos. Pelo menos é que dizem os conselheiros. Então, os conselhos,
eles são importantíssimos, importantíssimos para a discussão, mobilização das entidades dos assuntos. Eu até, volta e meia, me aconselho com o vereador Friso pela sua experiência, com a bancada do PSB, para ver o que a gente pode fazer em relação aos conselhos, porque são 26 conselhos em Caxias do Sul, e muitos desses as entidades nem participam. Se hoje a gente quiser procurar algum lugar, alguma informação sobre algum conselho, quem participou da última reunião do Conselho de Saúde, quem deveria ter participado, que assunto foi tratado, onde é que a gente procura, em que site, em que rede social, como é que a gente faz esse pedido, como é que a gente se informa, se a gente quiser saber de algum conselho, outro que está aqui entre os 26 conselhos, que tem várias entidades representadas, onde é que a gente procura? Não há um lugar, os conselhos, muitos nem se reúnem, nem têm se reunido, e quando se reúnem com pouca participação, com pouquíssima participação, e cada um deles tem as suas regras, suas leis, e algumas entidades não participam, já deveriam ter sido excluídas. Inclusive o Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho sério, um conselho que tem aí um poder deliberativo importante, mas cujas entidades às vezes não participam, estão fugindo das regras, das leis, já deveriam ter sido excluídas desses conselhos. Agora, esses conselhos, eles são procurados, as pessoas, eles são responsáveis pelo debate permanente de assuntos importantes, e é inadmissível que esses conselhos saiam de um lugar ruim, que é a Casa da Cidadania, o centro da cidade, e tenham que ser deslocados para um lugar péssimo, que é atrás da Secretaria, num pavilhão que nem janelas tem. Tem que se achar, eu pergunto, como anda a discussão da ocupação da Maesa? Não seria ali um local importante para a prefeitura economizar no aluguel e ainda colocar no lugar central conselhos e outros serviços importantes para a população, onde a população não precisa se deslocar até Perimetral Norte para conseguir acesso a alguma coisa? Então, eu quero deixar o meu registro, eu espero que o prefeito, porque essa é uma decisão do gabinete do prefeito, agora parece que tem uma reunião às 10 horas a respeito desse assunto, e olha, se não houver uma reversão, porque já houve... Inclusive, não há documento oficial sobre a saída do pessoal da Casa da Cidadania. Amanhã vai acontecer uma vistoria da imobiliária lá na Casa da Cidadania para devolver a sala. Não houve discussão com os representantes dos conselhos a respeito da saída dali, enfim. Então, pode haver, inclusive, uma revolta maior dos representantes dos conselhos para não saírem da Casa da Cidadania. E se o local for aquele na Perimetral Norte, é um local completamente inadequado para colocar Conselho do Idoso, Conselho de Assistência Social, Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e Comunidade Negra. O vereador pediu uma parte, vereador Renato, sua parte. Vereador Alberto Meneguzzi, bem rapidamente. Eu, antes de retornar a essa casa, eu tive uma passagem ali pela Casa da Cidadania, na Visconde de Pelotas, trabalhando justamente... ali junto aos conselhos que nós temos aqui em Caxias, que são 26 atualmente. Só tem razão que muitos desses conselhos, às vezes, estão, podemos dizer assim, meio desativados. Mas tem uma parte que são os principais, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho do Idoso, que tem um trabalho intenso. Toda semana, eles têm uma agenda, têm reuniões, são reuniões deliberativas, e a questão da mudança, da entrega dessa sala 2, ali da Casa da Cidadania, o que acontece? É uma coisa temporária. Tá? Já foi dito pelo prefeito, pelo nosso gabinete lá do prefeito, a coisa temporária, provisória, eu creio que vai ser resolvido o quanto antes, tá? Porque tem que ser entregue essa sala, que inclusive tem problemas lá, inclusive não tem nem PPCI lá, tá? Está totalmente irregular, não tem acessibilidade zero praticamente, então é uma coisa provisória, eu tenho certeza que ali na frente, bem breve, vai ser... os conselhos terão um lugar digno, um lugar bem bom para fazer todo o trabalho. Muito obrigado pela sua parte. Conto com Vossa Senhoria, vereador Renato Nunes, que conhece essa realidade, para que os conselhos fiquem no lugar adequado e que seja realmente isso provisório e não permanente lá na questão da Perimetral Norte, num pavilhão que nem janelas tem. Para encerrar,
Prefeito, pague o FIESPORT para os projetos esportivos, pelo amor de Deus, de forma urgente. Os projetos estão precisando. O vereador Frisso falou ontem aqui, se já... Só para concluir, presidente, se já há uma suspensão da questão do Manhã Bosco, tem possibilidade de pagar, pague urgente os projetos do FIESPORT, que o esporte está morrendo. E, por favor, mude a secretária de Esporte e Lazer, ela não tem condições de ser secretária. Mude essa secretária, o senhor vai ganhar pontos com a população, mas pague os projetos do FIESPORT urgente, prefeito. É isso. Vereador Renato Nunes, interceda junto a isso, já que o senhor me parece ser o líder do governo aqui nessa casa. Obrigado.